Sexta-feira, 9 de dezembro, é destaque na edição de hoje aqui no Jornal de Blumenau. Novas linhas do transporte coletivo sofrem ajustes a partir da próxima semana. 2 ambulatórios abrem no final de semana e disponibilizam a aplicação de vacinas neste sábado. Cantata de Natal em canto público no centro da cidade. Esses e outros destaques agora no Jornal de Blumenau. Olá, boa noite. Eliminação da seleção brasileira na Copa do Mundo hoje frustrou o final de semana de muita gente. Mais uma vez, ficamos fora nas quartas de final, perdendo para uma seleção europeia. Vamos em frente. Daqui a 4 anos, teremos mais uma oportunidade para buscar este tão sonhado hexacampeonato mundial. E o final de semana vai ser de praia. Pode ser um consolo, não é verdade? O sol vai predominar neste sábado e domingo. Confira a previsão do tempo com a meteorologista do Alerta Blue, Emily Ramos. Boa noite, Jorge. Neste final de semana, vamos começar o sábado com a presença de sol e variação de nuvens, mas a partir da tarde, devido à disponibilidade de calor e umidade na atmosfera, há condição para pancadas isoladas de chuva que podem vir acompanhadas de algumas trovoadas. A temperatura mínima no sábado oscila em torno dos 24 graus e a máxima oscila em torno dos 33 graus. Já no domingo, vamos começar o dia com a presença e variação de nebulosidade, com algumas aberturas de sol, mas a partir da tarde, devido à disponibilidade de calor e umidade na atmosfera e também perturbações nos níveis médios da atmosfera, isso vai favorecer a condição para pancadas rápidas isoladas de chuva que vão vir acompanhadas de algumas trovoadas. A temperatura mínima no domingo oscila em torno dos 24 graus e a máxima oscila em torno dos 35 graus. Da Defesa Civil de Blumenau, meteorologista Emily Ramos. Atenção, usuários do transporte coletivo. A partir da próxima segunda-feira, 8 linhas do transporte vão ter ajustes. São alterações de horários que buscam adequar as demandas dos usuários. Serão afetados os troncais 10 e 81 e as linhas 151, 300, 423, 601, 607 e 705. As mudanças podem ser consultadas no site da empresa responsável pelo serviço. Quem precisar de atendimento público de saúde durante o final de semana deve ficar atento às unidades que estarão com atendimento. 2 ambulatórios gerais abrem neste sábado e domingo. Os ambulatórios gerais da família, do Centro e da Itopava terão atendimentos neste sábado das 7 às 18 horas, com o intuito de atualizar a carteira de vacinação e prestar atendimento dos demais serviços de saúde. A vacinação contra a gripe, Covid-19 e outras doenças terá acolhimento dos pacientes das 8 às 17 horas com distribuição de senhas. O Ambulatório Geral do Centro segue oferecendo as vacinas contra a Covid-19 para crianças entre 6 meses e 3 anos de idade com ou sem comorbidades. O jornalista Clóvis Reis, a presidente da Rede Feminina de Combate ao Câncer, Sueli Cristofolini, e o publicitário Luiz Sé receberam o título de cidadãos blumenauenses na Câmara de Vereadores de Blumenau. A solenidade foi realizada ontem à noite. O título é concedido às pessoas nascidas fora da cidade que fazem jus à honraria em razão de mérito em favor do município. Boa noite. Fim de papo para a seleção brasileira na Copa do Mundo do Catar 2022. O Brasil teve mais posse de bola, teve oportunidades
para fazer o resultado não só no tempo normal, como também na prorrogação. Mas faltando 4 minutos para terminar a prorrogação, o Brasil sofreu um golpe duro, que acusou também nas penalidades máximas. O Brasil foi melhor no jogo, tinha mais time, mais elenco, mais jogadores com poder de decisão, mas teve um treinador que atrapalhou a seleção brasileira no percurso dos 120 minutos de bola rolando. Penalidade é outra história, a qualidade técnica individual de cada atleta, e aí, né, a equipe da Croácia nas penalidades, que foi tudo que a Croácia buscou nos 120 minutos, foi tudo que a Croácia queria, os pênaltis, né, a Croácia acabou saindo vencedora nas penalidades contra a seleção brasileira. Tite mexeu mal, não conseguiu arrumar a equipe taticamente no decorrer dos 90 minutos, depois também, na prorrogação, quando conseguiu a vantagem de estar na frente, não conseguiu passar para os atletas em campo uma posição, né, ou uma postura mais defensiva que evitasse que, na única bola, o único contra-ataque que a Croácia conseguiu engatar, pudesse estar empatando o jogo e levando a partida para as prorrogações. Fim da era Tite na seleção brasileira, que venha um novo treinador, Tite sai fracassado na seleção brasileira, é o grande culpado? Não. Acho que Neymar, que todo mundo bajulou, fez um golaço nessa partida contra a Croácia, deveria ter chamado a responsabilidade, deveria ter sido o primeiro a bater o pênalti hoje para botar pressão para o lado adversário. Não foi assim. O menino Rodrigo foi para a cobrança do pênalti, bateu mal barbaridade, o goleiro acabou fazendo a defesa e depois o Marquinhos, para finalizar, pressionar, tinha que fazer, escolheu o canto, chutou a bola na trave, Becão chutando, um menino saindo da base chutando, e cadê os medalhões que poderiam ter resolvido o problema do Brasil nas penalidades máximas? Não foi assim. O Brasil volta para casa, agora nós vamos assistir pela televisão o resto da Copa do Mundo da FIFA 2022. Grande abraço, a gente volta na segunda-feira com mais esporte aqui no Jornal de Blumenau. Lamentação, tristeza e óbvio que ficou um gostinho de que poderíamos ter ido chegar mais longe, pelo menos nas semifinais aí da Copa do Mundo da FIFA, mas não foi assim. O Brasil perdeu para ele mesmo nesta tarde. Neste sábado será realizado mais um desfile do Natal em Blumenau. A atração começa às 8 horas da noite na rua Albert Stein. O desfile deve durar cerca de meia hora e conta com a participação de 170 figurantes, além de carros alegóricos, pequenos veículos com alegorias, artistas circenses e bailarinos. Os motoristas também devem ficar atentos ao trânsito na região, porque a rua Albert Stein, até o encontro com a rua João Pessoa, estará fechada a partir das 7 horas da noite. Já o entroncamento da rua Albert Stein com a rua Humberto de Campos será fechado 20 minutos antes do início do desfile. E centenas de pessoas acompanharam a primeira apresentação da Cantata de Natal. Um coral com cerca de 1.000 vozes de crianças encantou o público. As janelas e sacadas da Prefeitura de Blumenau receberam na noite de ontem a primeira Cantata de Natal de 2022. O evento, que contou com a apresentação de cerca de 1.000 vozes, reuniu um grande público que pôde ouvir os estudantes ecoando o nascimento de Jesus, momento que deu o verdadeiro sentido da data comemorativa. A palavra é de alegria, a palavra é de esperança, enfim, essas crianças cantando aqui é o espírito do Natal, que sai da Vila Germânica e vem para o centro da cidade. Enfim, é um grande Natal, é um Natal em Blumenau. A gente espera que essa mensagem que essas crianças vão passar para todos nós, ela seja uma mensagem de esperança, de paz, de alegria, e que a gente possa celebrar esse Natal com elas juntos. Neste ano, além do coral, a fanfarra do Colégio Adventista de Blumenau também marcou presença na apresentação. As nossas duas filhas estão ali, vão estar fazendo uma apresentação. E assim, para nós é uma primeira oportunidade, a primeira vez que a gente está passando por isso. Mas assim, a gente já sente uma atmosfera bem diferente aqui, bem legal, assim, eu acho que vai ser algo bem impactante, assim, sabe? Então, algo bem diferente, algo que a gente não sabe nem prescindir qual é o tamanho e a imensa alegria que vai acontecer, sabe? Além da cantata de Natal que aconteceu ontem, outra apresentação está marcada para o dia 12 de dezembro. O evento acontece novamente na Prefeitura de Blumenau, às 20 horas. A seguir, vamos falar sobre política e comunicação. A gente volta já já.
Cave Volvo, referência em prestação de serviços, venda de caminhões e ônibus. Ampla cobertura no estado com 14 filiais. Completa estrutura para atender com rapidez transportadores de todo o Brasil. Venha conhecer a Dicave Blumenau, às margens da BR-470. São 2.800 metros quadrados com todos os serviços de mecânica e todas as soluções para o seu caminhão. Possui 12 box, showroom de vendas, sala de motorista, área de treinamento, refeitório e amplo pátio. Aproveite e tenha 2 anos de garantia em peças genuínas Volvo. Entre em contato e agende seu serviço. Dicave, a sua concessionária Volvo em Santa Catarina. A sofisticação do grill, aliado à variedade natural e saudável para o seu dia. Buffet completo de segunda a sábado, incluindo suco, sobremesa, carnes grelhadas e diversos acompanhamentos. Venha saborear nossas delícias. Restaurante Eldorado, no centro de Blumenau, na Beira Rio, 883. Quem não gosta de se vestir bem? Mas afinal, quem cria tudo isso? São profissionais que conhecem as técnicas e ferramentas certas. A ProWay está com inscrições abertas para o design e moda. Uma especialização em design e modelagem têxtil para você se vestir de conhecimento e desfilar em alto estilo nas oportunidades deste segmento. Solicite mais informações com a ProWay. Estamos de volta aqui no Jornal de Blumenau com o nosso bloco de entrevistas. Hoje vamos falar sobre política e comunicação com a jornalista e vereadora de Gaspar, Franciele Bach. Fran, obrigado por ter aceito o nosso convite. Obrigada, Jorge, pela oportunidade, né, e pelo espaço também de conversar um pouquinho sobre 2 coisas que eu gosto muito, né, que é política e comunicação. Para quando você era criancinha, né, você gostava de jornalismo, gostava de política, brincava com alguma dessas 2 coisas? Pior que sim, eu tinha um microfone de brinquedo, aqueles que tem vários botões, né? E aí nesse microfone foi meu pai que me deu, meu pai é caminhoneiro, então ele trazia várias coisas assim de viagem, né? E aí ele me deu um microfone que fazia vários barulhos, eu levava pra creche, né? Tinha que mostrar pra todo mundo esse microfone. E sempre gostei de comunicação em si mesmo, né? Porque desde criança a mãe sempre fala que os professores, a única reclamação da turma, a única reclamação da Franciele como aluna era porque falava demais, né? Então eu pensava, nossa, eu preciso conciliar isso, né? Sabendo aquilo que eu tenho de habilidade, de pegar e fazer, né, ter uma profissão como essa, né? No início até pensei em fazer direito, né? Em cursar direito e tal. Mas um amigo pegou e falou, nossa, por que tu não faz jornalismo, né? Eu falei, nossa, nem tinha pensado nessa possibilidade. Escrevia bastante textos, né, na escola sobre política, então sempre apresentava, né, para os professores, para os alunos. E aí, em 2010, ali foi o ano que eu decidi, então, fazer jornalismo exatamente para unificar tudo aquilo que eu fazia quando era criança, mas a gente não tinha aquela percepção, né, sobre a profissão ainda, né? A gente geralmente quer seguir o que o pai e a mãe fazem, né? Então, eu optei pelo jornalismo, pela minha paixão pela comunicação, por gostar muito de falar, de conversar com as pessoas, de ouvir histórias e também de saber ouvir. Então, por isso que eu optei, né, pelo jornalismo. E como é que essas 2 coisas, o jornalismo e a política, foram se encaixando na tua vida? Em que momento, né? Você desde criança tinha uma tendência pela comunicação. E em que momento você viu que a política também te atraía ao ponto de você arriscar? Eu sou moradora do distrito Belchor, que é o único distrito, né, da cidade de Gaspar, e eu sempre vi a minha comunidade, a comunidade que eu resido até hoje, sempre reclamando muito, né, dos representantes, sempre comentando que não era ouvida, né, pelo poder público. Então, na faculdade, eu criei um jornal chamado Jornal Belchor, era um jornal físico de papel, que a gente entregava, né, gratuitamente para a comunidade, onde a gente trazia todas as reivindicações dos moradores e levava ao conhecimento da prefeitura, de uma forma bem orgânica, digamos assim, porque a gente colocava realmente o que era o problema, colocava a opinião da comunidade e levava ao conhecimento. Ou seja, eu fazia meio que um papel de vereadora, mas com a comunicação, né? Levava essas reivindicações. E como, né, sempre fui apaixonada pelo meu bairro, sempre fui apaixonada pelo distrito Belchor, eu queria poder fazer mais por esse bairro. Então, eu quis unir, né, aquilo que eu já fazia enquanto jornalista
lá dentro da Câmara de Vereadores, mas principalmente, Jorge, porque eu vejo que a política e a comunicação, elas andam muito juntas, porque o jornalista tem muito disso, e acredito que você vai se identificar, de querer ajudar as pessoas, de querer resolver os problemas, de querer trazer uma solução, de querer o melhor para a vida das pessoas. Eu também quis isso com a política e eu vi que naquela oportunidade o melhor jeito de eu ajudar a minha comunidade, além de fazer o jornal, era estando à frente, né, da Câmara de Vereadores, sendo uma representante das pessoas, e com isso, né, em 2016, então fui eleita a primeira vez como vereadora, principalmente pela região do Distrito Belchior. A minha maior votação foi ali, né, com 696 votos. Quantos anos você tinha, Fran? 23. 23. Na época eu não tinha cabelos brancos ainda, né, Jorge? Daí depois a gente já vai ficando um pouco capenga nessas partes, né? Mas foi com certeza muito aprendizado, né? Desde aquele ano, né, que eu assumi em 2017 até agora, sem dúvidas nenhuma, nossa, aprendi muito, assim, evoluir como pessoa, como ser humano. A gente aprende aquilo que não quer fazer e a gente aprende o que a gente quer continuar fazendo. Fran, hoje a comunicação é bem diferenciada, né? Comunicação, depois da chegada de rede social, está na mão de todo mundo. Então, todos têm o poder da comunicação. E credibilidade é uma coisa que não se fala mais, se discute muito essa questão da credibilidade. Com o país polarizado politicamente, gerando aí uma questão de ódio muito forte, que a gente sente principalmente nos anos políticos, né? A credibilidade e informação é uma coisa que ficou mais evidente ainda, essa discussão, e necessário também essa questão dessa discussão. No meio de tudo isso, você é responsável por jornal em rádio também, né? Escreve colunas. É possível fazer um bom papel, né? Credibilidade, sério, como vereadora e ao mesmo tempo como comunicadora, como jornalista, sem misturar essas duas coisas? Eu penso que é possível fazer, né? Hoje trabalho em uma rádio de Blumenau, então eu consigo conciliar um pouco porque não é na cidade de Gaspar, né? Mas, Jorge, é importante lembrar uma situação. A maioria dos vereadores tem um segundo emprego. A maioria dos vereadores, dos políticos, trabalham, né, com alguma coisa além do trabalho na Câmara, né, ou um trabalho em prefeituras, enfim. E comigo não é diferente. Eu ainda sou uma profissional da área de comunicação, eu ainda preciso, né, porque a política não é para sempre, não quero ser vereadora para o resto da minha vida, não é esse o objetivo que eu tenho, né, para minha vida profissional. Então eu preciso atuar na minha área é jornalismo, é comunicação, né? Então eu tento sempre seguir, né, com a credibilidade, não omitir opinião, deixar o jornal leve, geralmente informações de política deixar para o outro apresentador falar, exatamente para não ter esse tipo de interferência. E também dentro da Câmara de Vereadores, lá dentro da Câmara eu sou vereadora Franciele, né? Então no jornal eu sou a Franciele profissional e na Câmara eu sou a vereadora Franciele, né? Então eu mesma gosto de distinguir, separar e nunca também me apresento, por exemplo, para as outras pessoas como vereadora. Sempre como Franciele, jornalista, porque essa é a minha profissão. Então acredito que sim, dá para conciliar, mas vai depender muito do profissional, né, de saber separar as coisas. Na minha cabeça eu consigo fazer isso, né, de uma forma muito correta, mas depende muito mesmo do profissional. Mas sem dúvidas dá para conciliar, sim. E não vem uma pressão de fora, Fran? Um pouco sim, né, vem essa pressão, porque agora vai levar... E sustentar isso com... Exato. Na passividade, exatamente, né? Ficar calmo, não deixar isso abalar. Mas sabe que tem vezes que a gente consegue utilizar algumas matérias para falar para a comunidade aquilo que a gente também fala dentro da Câmara. Né? Vou citar um exemplo, né, sobre... A gente teve, né, bastante chuva aí nos últimos dias, a gente tem várias barreiras, vários deslizamentos que ocorreram, e às vezes a comunidade não entende a demora, né, do Poder Executivo de retirar essas barreiras, de retirar esses deslizamentos. Com o jornalismo eu posso explicar de uma forma técnica, digamos assim, para essa comunidade o porquê da demora, sem ser vereadora. Posso informar como vereadora, mas eu posso informar como jornalista também. Com o conhecimento que você tem, né? Exatamente, dá para conciliar, né, pegando essas informações. Mas sim, né, existe uma certa pressão, até de outros profissionais, né, que acreditam que não se pode misturar. De uma certa forma até entendo, né, que algumas coisas não cabem dentro da área de comunicação, mas como eu disse pra ti antes, né,
ser político, ser vereador, na minha opinião, não é para sempre. Então eu preciso voltar para minha área de atuação, preciso voltar para minha área de trabalho e eu preciso começar, né, de alguma forma. Então quando a gente tem a oportunidade de voltar para a área, a gente tem que agarrar. Verdade. Bom, a votação que você recebeu na última eleição para a Câmara de Gaspar foi expressiva. Isso indica que a carreira política tua, ela pode ter continuidade? Pode? Jorge, falando hoje, se as eleições fossem hoje, eu não seria candidata a absolutamente nada, né? Hoje? Hoje. Mas a nossa cabeça pode mudar daqui a uns 2 anos, né? Eu não pretendo concorrer ao Legislativo de novo. Eu penso que 2 mandatos estão suficientes para fazer um trabalho dentro da Câmara de Vereadores, porque eu vejo por mim, tem gente que tá lá uma vida inteira, né? Tu vai fazendo mais do mesmo, sabe? É sempre as mesmas demandas, a demanda dificilmente muda. Ciclo, né? Exatamente, você vai estar lá, vai falar de patrola, macadame, caminhão-pipa, pavimentação. Então, assim, eu penso que eu posso fazer mais do que isso, mais do que serviços de manutenção. Então, obviamente, né, estar no executivo seria uma grande responsabilidade e eu poderia fazer mais pela comunidade. Mas hoje eu não tenho intenção nenhuma de concorrer. Aproveitei e estou aproveitando ainda esse 2º mandato, né, me dedicando à comunidade, mas eu penso que tem que abrir espaço para outras lideranças, outras pessoas que têm mais vontade, mais entusiasmo e que elas estão ainda sem, não digo nem vícios, mas assim, sabe, aquela coisa pesada que a política carrega? Sim. Eu já tô desde 2017, né, nós estamos agora em 2022, então assim, eu já passei por muita coisa dentro da Câmara, já passei por bastante coisas na política, deixar uma outra pessoa com mais energia, mais vontade, né, de pegar e começar a trabalhar, porque em 2017, quando eu me elegi, eu tinha um pique de fazer tudo, sabe, assim, de conseguir tudo, não parava nem um minuto, mas a gente vai vendo que com o passar do tempo, e como são sempre as mesmas demandas, isso vai decaindo, né, então eu acho que tem que abrir as portas para o novo, né, vou me dedicar ao máximo, até 2024, que é o ano do meu mandato, né, vou me dedicar ao máximo, a comunidade pode ficar tranquila, porque o pique vai ser, né, correndo até dezembro de 2024, mas eu penso que tem que ter esse espaço também aí para outras lideranças, outras pessoas migrarem, né, para a política. Bom, além de ter uma expressiva votação, você ganhou o desafio de comandar a Câmara Municipal de Gaspar. Como é que tem sido esse trabalho? E o fato de você ser uma mulher jovem, né, isso gerou algum preconceito? Total. Em 2017 eu fui candidata, sim. Em 2017 eu fui candidata, né? Fim de 2017 eu fui candidata a presidente da Câmara. Eu perdi por um voto. Exatamente porque as pessoas diziam que eu era muito nova. Uma guria, na verdade, né? Eles me chamavam a menina do Belchor, né? Ainda chamam, né? Mas chamavam que era menina do Belchor, então como eu tinha... Daí eu entrei na Câmara com 23, mas naquele ano eu fiz 24 anos. Achavam que eu era muito nova para comandar a Câmara. Hoje eu vejo que até faz sentido, né? Não que eu não tivesse a capacidade, mas talvez eu não teria a paciência que eu tenho hoje, depois de um ano, de um mandato, né, concluído, eu não teria a mesma paciência como eu estou tendo esse ano. Eu sempre dizia que ser vereador era o maior desafio da minha vida, mas ser presidente da Câmara de Vereadores de Gaspar, sem dúvidas, foi o maior desafio que eu já assumi na minha vida. Eu sempre agradeço a oportunidade, porque eu sou a primeira mulher a presidir o Legislativo de Gaspar. A Câmara de Vereadores só teve 9 vereadoras, né, até essa legislatura, né, de 2024, no caso que terá fim. Então foram poucas mulheres que tiveram essa oportunidade, esse espaço, né? Eu fui vice-presidente e agora presidente, né? Mas é aquelas coisas, Jorge, que a gente... Sabe quando tu tem aquela ideia assim, ó, aquilo que tu quer e aquilo que tu nunca mais quer? Exatamente isso, porque as pessoas não entendem, né? Mas é o nosso CPF que está em jogo, não existe Sim. uma outra situação, é todo o teu nome, é toda a tua história. Qualquer erro que aconteça lá dentro, né? Pode ser... como é que fala? Pode ser repassado ao presidente, é o presidente da Câmara que responde por todos os atos dentro da Casa Legislativa. Você tem que lidar com os servidores da Câmara, você tem que lidar com os vereadores, os assessores dos vereadores, né? Então tem uma série de coisas que a Câmara faz, né? Ou seja, os pagamentos era eu que tinha que fazer, eu que tinha que assinar, né, toda a papelada. Então, assim, a gente via, entendia essa dificuldade dos outros presidentes quando eles falavam e a gente eu não compreendia, né? Porque não estava lá no dia a dia. Então, é muito papel para assinar, muita coisa burocrática e o serviço de vereador, aquele de estar na rua, de estar com a comunidade, ele fica em segundo plano quando você é presidente. Porque é tanta demanda administrativa dentro da Câmara que tu acaba deixando teu mandato de lado. Então eu digo, o presidente de uma Câmara de Vereadores, ele é o presidente da Câmara de Vereadores, ele acaba deixando um pouco de lado o mandato.
Então, sem dúvidas, o meu negócio é estar na rua, é estar vendo patrola, vendo as pessoas, sabe? E agradeço, né, pela oportunidade, mas sem dúvidas eu não tenho mais pretensão nenhuma de um dia assumir, né, dentro desse meu período de mandato, a presidência de novo. Bom, falando agora especificamente sobre a comunicação, né? Você está apresentando o Jornal da Jovem Pan de manhã, de segunda a sexta. Na Rádio Clube tem um programa sábado de manhã, um especificamente de jornalismo, outro mais entretenimento. Escreve colunas no Informe Blumenau também, né? Como é que tá sendo isso? Fala um pouco desse momento que você vive na comunicação. Olha, eu tô agarrando todas as oportunidades, né? Como eu te disse, eu queria voltar para a área, as pessoas me deram a oportunidade, né? Seu Delcio Vieira e também o Neto, né? O Neto foi meu professor, então eu disse para ele, Neto, eu quero trabalhar. Se tu me der o jornal para fazer, eu vou fazer, né? Então, tô muito contente. É um momento que eu tô lendo bastante, sabe? É aquela coisa assim, tu volta a criar uma personalidade de jornalista mesmo, né? Porque tu tem que ler o tempo inteiro. E isso eu tinha esquecido, né? Por estar tão empenhada no mandato, eu acabei deixando, né, a profissão de lado. Mas agora, voltando, eu vejo também a facilidade, né? Que eu consigo pegar informação, de ligar para os outros, fazer contato, principalmente com pessoas políticas, né? Que agora eu já sei como lidar com os políticos, né? Então, eu acredito que muito dessa canja foi dada pela Câmara de Vereadores, né? Então, estou bem contente apresentando. Sábados na Clube, né? É um programa mais comunitário, mais de, sabe assim, de jogar papo fora, de conversar com as pessoas, coisas que eu também gosto, né? Muito dessa situação de jornalismo comunitário. E então, né, também ali com as informações na Jovem Pan todos os dias de segunda a sexta a partir das 7, né? Fora as outras matérias que a gente faz ali, né, como eu te falei, para outros portais e também para o Informe Blumenau com um pouquinho de opinião daí. Franci, chegasse um momento na tua vida que você teria que decidir entre política e comunicação. Entre ser candidata, você fala? Não, entre ficar na política exclusivamente, na comunicação exclusivamente. Escolheria a comunicação, porque eu sei que na comunicação eu posso falar sobre política. Então ainda eu não estaria deixando a política de lado. De alguma forma, eu ainda estaria ajudando a comunidade, informando a comunidade, falando sobre aquilo que eu entendo, que é política. Então, sem dúvidas, escolheria isso. E a comunicação nos dá também o prazer de poder fazer a chamada política do bem. Né? É verdade, que é auxiliar as pessoas e as comunidades que necessitam. Por isso que eu digo que elas caminham juntas, né? Política e jornalismo, né? A comunicação, elas caminham juntas. Embora as pessoas achem que não, mas elas caminham juntas o tempo inteiro. Nas redes sociais, quem te acompanha vê muito a tua avó. Sim, Vó Pierina. Você usa muito a tua família, principalmente a tua avó. Essas brincadeiras, esse teu jeito de mostrar o que você gosta, o que você curte, isso tem te dado bons resultados? Tem te chateado em alguma situação, tem, algum né? comentário? Sempre tem comentários desagradáveis, né? Isso vai ter a vida inteira pra todo mundo, Nós né? temos que nos acostumarmos com isso. Exatamente, mas tem coisa assim, entra no ouvido e sai no outro, né? Cara, quem me conhece, né, Jorge, sabe que eu sou uma pessoa fora do trabalho, eu sou uma pessoa bem divertida, né? Eu gosto de brincar, gosto de rir, tem ataque de riso direto, né? Quando falo alguma coisa. E, cara, a minha avó é muito engraçada. Então eu falo, meu avó, tu devia ser blogueira porque tu é muito engraçada. Ela tem um jeito muito engraçado de conversar. Ela é italiana, né? Então ela já fala com aquele sotaque todo puxado. E fala sem parar. E fala sem parar, e fala bastante palavrão. Então você não imagina uma mulher de 70 anos que faz docinho pra vender, né? De Natal, falando palavrão, né? E ela fala assim abertamente, sabe? E a gente sempre teve um ótimo relacionamento com a minha família, né? Graças a Deus. E, cara, não tem porquê, né, não usar, né? E ela adora aparecer, sabe, Jorge? Tu pegar o celular na mão, ela já tá toda já se preparando que a neta vai filmar. E quando eu não tô com o celular na mão, o meu avô já pega e fala, tá, tu não vai filmar tua avó hoje? Então, assim, eles também cobram, né? Então, eu gosto muito de fazer isso porque eu penso que a gente tá na rede social é pra se mostrar. Mostra um pouco do serviço, mostra aquilo que você quer da tua vida pessoal. Agora adotei uma gata, né? Então também tô mostrando bastante coisa do bichinho. Mas, a minha família, eu acho ela tão divertida que eu posso mostrar isso pras pessoas que de repente tem alguém que tá triste, ouve alguma bobiça que a minha avó fala, de repente já consegue dar risada. É né? verdade. Faz parte. É né? verdade.
Fran, foi um prazer recebê-la aqui, um bom papo, muito obrigado pela presença. Obrigada pela tua disponibilidade também, né, o convite, de ter vindo aqui, fico muito contente, né, com esse convite aqui da TV Galega e sucesso para ti, né, Jorge, sabe que tu moras no meu coração. Obrigado, para você também, tá, Valeu. Fran? E aqui nós vamos fechando a edição de hoje do Jornal de Blumenau, esse noticiário reprisa a partir das 11 horas da noite. Para você um ótimo final de semana, divirta-se, sempre com responsabilidade. Na segunda-feira estaremos aqui de volta. Até lá.